Salve, salve, meus amigos analistas de dados, analistas de BI, cientistas de dados, engenheiros de dados e aspirantes. Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Léo da Pendata, exatamente um pouco mais loiro, mas continuo sendo o Léo. E hoje eu vou trazer uma dica excepcional para você que é aspirante da área de dados, está querendo conhecer uma cloud nova aí, quer entender por que a cloud é importante para a área de dados. Eu vou mostrar um pouco da GCP, a Google Cloud Platform, tá? Eu vou mostrar algumas ferramentas chaves dentro da GCP que você que deseja ser analista de BI, engenheiro de dados, cientista de dados vai precisar saber, ou pelo menos ter o conhecimento que essas ferramentas existem. Você também vai ver aqui hoje um pouquinho de como funciona essa plataforma, esse console da Google que permite você ter um ambiente totalmente escalável de forma fácil e com uma configuração bem tranquila. É uma curva de aprendizagem bem tranquila quando a gente fala de GCP. Isso mesmo, diferente das outras clouds como Azure ou até AWS, a gente tem que ter uma curva de aprendizado um pouco maior. Mas quando falamos de GCP, o ambiente é bem tranquilo de se mexer e vocês vão ver ali um pouquinho de como funciona. Eu vou apontar também durante a aula os principais requisitos para você que está querendo entrar nessas áreas de dados e falar o porquê a cloud é tão importante, beleza? Então, bora lá para a cloud. Estou aqui com o meu navegador aberto no Google. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é logar com a minha conta Google. Tá? Logando com a sua conta Google, você vai ter que digitar aqui Google Cloud. Eu já procuro isso aqui bastante vezes aqui no pesquisador, porque eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, no primeiro link você vai acessar o Google Cloud e tem uma coisa bem bacana aqui para você que está começando e vai conhecer a Google Cloud agora, tá? A Google Cloud ela disponibiliza para você $300 de créditos para você testar a plataforma. Isso, você pode usar esses $300 com a ferramenta que você quiser, para testar a ferramenta que você quiser. Algumas licenças são limitadas a esse plano gratuito que eles dão, mas a maioria dos recursos que você utilizaria no seu dia a dia, você consegue utilizar utilizando esses $300 de crédito. Esses $300 vão ficar disponível para você utilizar durante 90 dias. Passado o prazo de 90 dias, você vai ter que custear os gastos aí que você vai acabar fazendo na cloud, tá? Mas não se preocupe, você vai ter que colocar um cartão de crédito lá, porém a Google não vai cobrar nada do seu cartão. Acabados os 90 dias ou os $300 de crédito, ela vai te notificar perguntando se você quer mudar a forma de faturamento da sua conta da GCP. Fazendo assim, a escolha se tornar sua de gastar ou não o seu dinheiro, diferente de outras clouds onde a gente acaba passando do gratuito e indo para o pago sem ter a certeza do que está acontecendo lá dentro e utilizando recursos e acabando gastando dinheiro no plano gratuito. Tá? Então aqui você não vai ter esse problema aí, você pode colocar o seu cartão de crédito. Se você tiver um cartão virtual, você também consegue utilizar. Pode colocar seus cartões aí, que a Google não vai consumir nada sem o seu consentimento, tá bom? Então aqui, a gente está aqui dentro do plantel da Google Cloud. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a aba Console. No canto superior direito tem um botão chamado Console, basta clicarmos nele. A minha conta, como eu já usei os $300 de crédito, eu não consigo ativar novamente, mas se você vai criar essa conta, você vai fazer o mesmo passo a passo que eu fiz aqui e vai aparecer uma notificação na barra superior aqui para você ativar o seu plano gratuito. Basta você clicar em ativar, colocar algumas informações de endereço, cartão de crédito, CPF e assim ele vai fazer lá a contabilização que seu cartão é um cartão real, mas não vai consumir crédito do seu cartão. E ele fazendo a verificação do seu cartão, ele vai ativar para você o faturamento gratuito e você pode utilizar aí de forma tranquila, tá bom? Então aqui a gente tem o primeiro painel, a Home, né, da Google Cloud. Aqui ele traz algumas informações
que é informações do seu projeto. Na Google Cloud você pode ter vários projetos, tá? Esses projetos você pode ter faturamentos diferentes para esses projetos. Você pode ter usuários que intercalam entre esses projetos. Imagina que um projeto é como se eu tivesse que subir um ambiente de BI ou um ambiente de engenharia de dados para uma empresa X e eu vou utilizar o meu painel da Google Cloud da minha empresa de consultoria para todas as empresas que eu atendo. Então eu crio um projeto para cada cliente que eu tenho e nesse projeto de cada cliente eu faço o gerenciamento dos recursos que o cliente utiliza, seja máquinas virtuais, bancos de dados, ferramentas de dashboard. Então eu consigo gerenciar tudo por lá, beleza? E aqui a gente tem a parte de projetos, onde a gente consegue criar, editar os nossos projetos e até mesmo fazer a escolha de qual projeto a gente vai iniciar, né, aqui a nossa aula. Eu vou cancelar, vou deixar aqui no My Project mesmo, que é o projeto padrão que a Google cria para você, mas você pode excluir esse projeto depois, criar os seus projetos, podem ficar tranquilos que isso é totalmente customizável, tá? Então aqui a gente tem todas aqui as informações dos projetos, as APIs que a gente utiliza. Para quem está começando agora na parte de cloud, a cloud da Google ela possibilita que você utilize várias APIs para fazer chamadas de recursos, enviar dados para outros recursos. Então essas APIs da Google funcionam muito bem e facilitam muito o seu dia a dia, principalmente quando você quer fazer um tráfego de dados sem a necessidade de estar entrando na ferramenta, de ter que fazer um import CSV, algo do tipo. Você pode fazer tudo chamando ali as suas APIs para que elas façam isso para vocês. Além disso, as APIs também proporcionam uma grande gama de integrações, tá? Então, com outras ferramentas, você pode usar as APIs da Google para integrar aí com ferramentas desenvolvedor próprio ou ferramentas de outros clientes, tá bom? Então, essas APIs elas também vão te proporcionar essas facilidades. Aqui a gente tem os estados da Google Cloud Platform, tá? Faturamento, você consegue ver aqui também os faturamentos, o monitoramento dos seus painéis e tem várias informações aqui do seu ambiente de cloud. Todos os recursos que eu já utilizei um dia, o que eu posso utilizar. Aqui tem várias informações. Quando você tem um ambiente já instalado, automaticamente vai aparecer um pouco mais de informação aqui sobre as suas VMs, como é que está o consumo de memória, como é que essas VMs estão, o estado dela, tudo mais. Aqui tem atividade, que é um painel onde ele vai mostrar todas as suas atividades dentro da GCP, tá? Então, todas as suas atividades, todas as tarefas que você fez, vai estar aqui dentro dessa aba de atividade, tá? Ela está carregando aqui porque eu já mexi nessa conta há muito tempo, então ele vai trazer atividades bem distante mesmo. Então vai carregar todas as atividades que eu já executei aqui. Atividades geralmente são logs das atividades que eu executei, tá? Então se eu criei uma máquina virtual, se eu criei um banco de dados, provavelmente ele gera uma atividade e aí ele vai deixar aqui para mim essa informação. E aqui são a aba aqui nós temos a aba de recomendações, tá? Geralmente quando a gente tem um ambiente já em pé, a Google vai deixar aqui algumas recomendações para que a gente utilize essas recomendações, ou você pode aqui verificar as recomendações que ainda estão na sua cloud e exportar essas recomendações, começar a adaptar a sua cloud com base nas recomendações que o pessoal disponibilizou para você, beleza? Então, beleza. Vindo aqui a gente tem um painelzinho, aqui a gente tem como ativar o Cloud Shell, onde você pode usar comandos Shell para brincar ali na sua cloud, fazer todos os comandos que você precisa. Preciso subir uma máquina, então você pode criar um script shell para fazer isso para você e usar esse Cloud Shell de forma bem tranquila, tá? Quando você clica, ele abre um console aqui embaixo, onde você tem um terminalzinho e aí nesse terminal você consegue fazer aí as suas atividades. Lembrando que o Cloud Shell ele é gratuito para todas as contas, independente do seu plano, tá? Então, se você está no plano gratuito ou se você está no plano pago, você vai ter o Cloud Shell independente aí do seu plano, tá bom? Então aqui vai possibilitar que você faça muitas atividades. Se você é uma pessoa que não gosta muito de interface, você pode utilizar o Cloud Shell para fazer muito bem as tarefas do seu dia a dia.
Aqui, tirando o Cloud Shell, a gente tem um botãozinho de ajuda. No botãozinho de ajuda, a gente tem as notificações, onde aparecem as notificações de algumas atividades que executamos aí no dia a dia na nossa Google Cloud. E aí tem configurações e utilitários, a gente faz download, parceiros da Google, termos de serviços, privacidades e as configurações do seu projeto, tá? Tirando isso, a gente tem aqui o nosso perfil, nossa conta, ó, tem algumas contas minhas aqui. Então você tem ali seu perfil, sua conta e você consegue fazer o gerenciamento disso. Legal, Léo. Mas onde que eu começo a instalar os meus recursos, a utilizar os serviços, quais serviços eu vou utilizar, tá? Então você pode tanto pesquisar os recursos e os produtos da Google Cloud por aqui, como você pode abrir aqui o menuzinho de hambúrguer, que a galera costuma dizer, menu de navegação, que aí rolando o mouse para baixo, você tem diversas opções aqui para utilizar, tá? Então vamos supor, né, eu sou um analista de BI, qual é a ferramenta da Google que você me indica, qual que eu preciso saber, tá bom? Geralmente aqui você vai ter que saber SQL, ferramentas SQL. Então, se você digitar aqui SQL, ele vai trazer aqui esse produto para que você possa utilizar. Então, SQL, o BigQuery, que é um banco colunar aí para você poder utilizar no seu dia a dia, ele já traz um banco próprio para Data Warehouse, tá? Então, se você quer montar um Data Warehouse, você pode usar o BigQuery ou você pode usar SQL, subir uma instância SQL Server, Postgres, ali dentro da cloud da Google e gerenciar tudo por ali mesmo. Então, você vai ter que conhecer isso. Você vai ter que conhecer também um pouquinho ali, se a gente for falar de ferramentas um pouco mais parrudas, né? Para a parte de BI, você vai ter que conhecer um pouquinho de Looker, tá? Looker é uma plataforma aí para a criação de dashboards e inteligência artificial aí, permite utilizar a inteligência artificial também de uma forma bem tranquila. Mas como a gente está falando de um projeto de BI, o Looker te atenderia muito bem aí desde na integração de dados, como na parte de self-service BI, tá? Ele entraria aí como se fosse um Power BI ali para gerenciar todo aí os seus dashboards, tá bom? Então, tem aqui o Looker, você vai utilizar outras ferramentas, as principais ferramentas de ambiente, que é o Compute Engine, onde você vai criar instâncias de VM, tem vários modelos de instâncias, tem várias imagens, e você vai conseguir brincar aqui de forma bem tranquila, tá bom? Se você está falando de ser um engenheiro de dados, Léo, sou um engenheiro de dados, o que, que eu vou utilizar aqui nessa cloud? Muitos recursos aqui para engenheiros de dados, a gente pode até falar de todos eles aqui, mas são muitos recursos que temos. Mas Cloud Functions são. Você vai conseguir trazer muitas tarefas aqui, criar muitas funções ali, microfunções para que executem ali no seu processo, no seu projeto. Pense isso como se fosse um serverless, tá? Onde eu tenho um serviço rodando em uma máquina, só que nessa máquina não está criada na minha cloud ali de forma especificada, ou seja, eu não fui lá e criei uma máquina virtual e falei, eu quero executar um serviço nessa máquina virtual. Eu apenas crio minha função e a Google ela executa essa função para mim nas máquinas que ela tiver lá, sem ter a necessidade de consumir o recurso da máquina por tempo indeterminado, ou seja, posso deixar eu não preciso deixar uma máquina ligada 24 horas para executar umas funções. Eu boto ali uma função, uma Cloud Function, essa Cloud Function vai executar, ele executa numa máquina X e desliga a máquina e para de consumir créditos ou faturar ali do meu dinheiro, tá bom? Então, Cloud Functions é uma coisa que a gente usa bastante. File Store, Cloud Storage, transferência ali, serviços de transferência de dados, a gente costuma utilizar muito quando a questão quando eu falo de um engenheiro de dados ali numa parte mais voltada para manipulação daquele dado. Big Table, tá? Quando o engenheiro de dados ele precisa liberar o dado já tratado, já trabalhado ali para a galera de ciência de dados, então a gente vai adicionar isso dentro do Big Table, dentro de um Data Store, tá? Vamos deixar ali dentro desses bancos de dados. Tem vários bancos de dados aqui, ó, Spanner, Memory Store, Firestore, são bancos de dados específicos para cada função,
principalmente quando a gente fala de cientistas de dados e engenheiros de dados, a gente pode utilizar esses bancos com base nas nossas necessidades, tá bom? Também vamos utilizar bastante APIs de Gateway, tá? Para poder fazer várias comunicações, puxar dados de outros locais, trazer isso de forma segura, utilizando um Gateway ali para executar esse trabalho. Redes VPC, ou seja, você quer deixar todo o seu ambiente ali dentro de uma rede específica, então isso não vale somente para a galera de engenharia de dados, como para a galera aí também de BI, que costuma fazer os projetinhos aí como se fosse um full stack, tá bom? Aí mexe na parte de segurança, mas aí é voltado mais para a galera de cloud, que conhece bastante de ambiente de cloud e de redes, que vai mexer nessa parte para vocês e fazer essa configuração de redes para vocês, tá bom? E aí falando aqui um pouquinho mais da parte de cientistas de dados, né? A gente tem lá o Bigtable, e aqui a gente tem outras ferramentas também que possibilitam a gente fazer essas análises, que é o Data Fusion, que é o Looker, que vai ser mais para a parte aí do cientista de dados. Então tem bastante coisa aqui quando eu falo de produtos de Big Data, que é para ciência de dados. Tem o Composer, tem o Dataproc, tem o PubSub, o Dataflow, que também é uma ferramenta ótima aí para você criar alguns fluxos, tá bom? Tem muita ferramenta para você que é cientista de dados poder utilizar aqui. E interessante, pessoal, todas essas ferramentas elas são 100% integráveis, tá? Elas conseguem integrar entre elas mesmas e também com outras ferramentas, tudo através de usos de API, porque a Google ela possibilita esse uso de API aí entre as ferramentas, tá? Então a gente tem bastante parte aqui que funciona para a galera de dados. Agora, Léo, por que que eu sou da área de dados? Eu tenho que entender de cloud. Geralmente, quando a gente vai entrar numa empresa, numa organização, a gente tem que entender do ambiente onde essa empresa está alocada. Hoje as empresas elas estão saindo do ambiente on-premise e passando para o ambiente cloud. Por isso que eu digo, se um funcionário de dados, se um analista de dados, um analista de BI, um engenheiro de dados, um cientista de dados, ele tem um pré-conhecimento de cloud, você não precisa ser um especialista em cloud. Você tem que ter o conhecimento de cloud. Cara, como é que eu faço para criar uma máquina lá na cloud? Como é que eu faço para usar o recurso da Cloud Function? Como que eu faço para usar um Kubernetes, um Docker na cloud? Como que eu vou fazer para configurar uma VPC lá se for preciso? Ou se para utilizar uma API da Google Cloud, ou da AWS, ou da Azure, tá? Então, o fato de você conhecer como fazer isso, qual recurso você precisa utilizar, já te torna um profissional que vai estar 10 passos na frente daquele que não conhece. Porque quando você começa a mexer no ambiente cloud, você já está falando para a empresa que você está em um patamar diferente, um patamar onde você está vendo um BI mais moderno, uma ferramenta de ciência de dados que vai facilitar o seu dia a dia, vai agilizar o seu trabalho do dia a dia. Então, todo profissional de dados que tiver conhecimento de cloud, seja ela qual for, seja GCP, AWS ou até mesmo Azure, esse funcionário aí com certeza vai ser mais valorizado no mercado, tá bom? Então, aqui a gente tem diversas ferramentas disponíveis aqui para que a gente utilize dentro da nossa Google Cloud. Tem até ferramentas de parceiros, que é o Redis, Databricks, que a galera gosta de usar bastante, DataStax, o Elastic Cloud, o Mongo, tá? Você consegue usar o Mongo aqui dentro. Splunk, para quem gosta de gerenciar vários logs, então você vai ter a ferramenta do Splunk também. Então, essa plataforma, gente, ela é muito parruda, muito fácil de configurar. Você consegue mexer nela, aprender essa plataforma e utilizá-la aí de forma totalmente flexível na sua organização, pelo fato de você poder criar vários projetos. Então, se você é uma consultoria, por que não falar para o seu cliente, ó, vou colocar seu ambiente todo na GCP, além de seu ambiente ficar na GCP, fica em projeto separado, não vai misturar com outro cliente. E aí eu posso te dar o acesso do seu projeto, você pode acompanhar, gerenciar, fazer aí toda essa parte de acompanhamento, enquanto eu continuo meu desenvolvimento aqui, fazendo minhas integrações, usando o versionamento de forma tranquila, usando somente a GCP.
tá bom? Então, a ideia é trazer para vocês aqui um ar de curiosidade para que vocês consigam aí criar conta na GCP, começar a entender quais são os recursos. Ah, cara, eu quero ver um pouquinho mais de Cloud Function, eu quero ver um pouquinho mais de storage, eu quero ver um pouquinho mais de máquinas virtuais, como é que eu faço? Fussem, aproveitem os $300 de crédito que a Google dá, façam cursos, tá? Tem muitos cursos na internet de GCP, mas recomendo muito que um analista de dados tenha conhecimento de cloud. Seja ela qual for, tenha cloud no seu currículo para que você se torne um profissional diferenciado no mercado, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi mais para trazer um overview da GCP para vocês, tá? Não é uma aula onde eu vou mostrar como utilizar esses recursos, mas sim mostrar que existem isso na GCP, que você pode vir aqui utilizar, que tem ferramentas que são bem bacanas aqui. Você que está querendo se tornar um cientista de dados, um engenheiro, um analista de BI, você pode entrar aqui e tentar aprender, cara, como é que eu monto uma modelagem para esse tipo de ambiente, para esse tipo de plataforma, e aí você consegue extrair o melhor dela e com certeza ficar em evidência aí no mercado, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até mais.